Menos de 10% dos chefes de Estado de todo o mundo são mulheres e 25% dos parlamentares. As mulheres exercem 3 vezes mais trabalho não remunerado do que os homens e são 70% dos profissionais de saúde do mundo. Aqui no Brasil, só 5% das mulheres são proprietárias de terra. Até quando a gente vai fingir que todos esses dados são normais? Até quando a gente vai fingir que nada disso afeta a minha vida, que nada disso é um problema meu? Quando a gente ignora a oportunidade que as mulheres têm de exercer papéis de liderança e curar o planeta, a gente está ignorando um ponto muito importante para a preservação dos biomas, da biodiversidade, da humanidade e para o futuro da Terra. Em homenagem ao Dia das Mulheres de março, a gente vai trazer um panorama de desigualdade de gênero e ativismo. Eu sou a Nina Marcucci e você está no canal do Menos um Lixo. Lembra de se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo com todas as mulheres inspiradoras da sua vida. Já sei que você está aí se perguntando: mas Nina, o que tudo isso tem a ver com o clima, com ativismo ambiental? Elementar, queridos. Só para você ter... difícil. Bom, só para você ter uma noção de como esse problema e todas as soluções são importantes, a igualdade de gênero está na ODS 5 da ONU, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para a Agenda de 2030. Isso significa que todos os países signatários têm que tomar atitudes, ou se espera que tomem atitudes para cuidar dessa desigualdade de gênero que promove tantas outras desigualdades e injustiças socioambientais. E por que a gente tem que falar de desigualdade de gênero e mulheres e mudanças climáticas e todo esse processo? Bom, eu não sei se você sabe, mas as mulheres são as que menos impactam nas mudanças climáticas e são as que mais sofrem as consequências dela. Eu vou te dar uns dados para você ter uma ideia. As mulheres são responsáveis quase sempre pela coleta de alimento e água em muitas comunidades. Elas também estão dentro das famílias mais pobres do mundo. Só na África subsaariana, 63% das mulheres têm a responsabilidade de coletar água e comida nas famílias. Além disso, 80% dos refugiados pelo clima são mulheres e 70% das pessoas mais pobres do mundo são mulheres. E são as mulheres que absorvem mais e mais e mais o lixo que a gente produz no planeta, como, por exemplo, o plástico. As mulheres têm mais absorção das toxinas do plástico, você sabia disso? Pois é, o corpo feminino acumula mais produtos químicos solúveis em óleo, como plastificante e ftalato. Além disso, as mulheres consomem muitos e muitos plásticos no dia a dia, como, por exemplo, os absorventes descartáveis. Uma mulher usa, em média, 17 mil absorventes descartáveis durante toda a sua vida. Isso significa que esse lixinho vai parar nos aterros sanitários, lixões e oceanos e não tem chance de reciclagem. Mas, quando está sendo usado por uma mulher, ele intoxica a nossa pele, intoxica as nossas mucosas. Quando a gente também vai, por exemplo, para a indústria da beleza, que é muito importante, uma mulher consome mais ou menos 15 produtos de cosmética por dia. E cada um desses produtos pode ter até 100 produtos químicos que podem ser nocivos à nossa saúde. Então, quando a gente olha para o contexto geral, as mulheres sofrem mais e mais e diariamente com todos esses poluentes que a gente mesmo está incentivando e estimulando para o planeta. E daí, quando a gente olha também para as trabalhadoras, não só para as consumidoras, o problema se mantém e se agrava. Elas são as que mais sofrem, por exemplo, na indústria da moda e também na indústria do plástico. São elas que trabalham com baixíssimos salários, muitas delas com condições análogas à escravidão. São elas que têm condições de trabalho muito precárias e que muitas vezes não são priorizadas numa vaga de emprego. Importante a gente dizer também que existem muitos países em que as mulheres ainda são propriedades dos maridos, em que elas precisam obedecer aos maridos. E muitos países em que a violência doméstica contra a mulher é uma realidade cotidiana. Então, quando as mudanças climáticas ou quando acontece algum problema estrutural, como por exemplo a falta d'água, a falta de comida em algumas comunidades, a violência doméstica se agrava, isso já é comprovado. Então as mulheres sofrem de muitas maneiras diferentes, de muitos contextos diferentes e ainda sofrem na saúde. Quando a gente olha para o contexto da agricultura, aqui no Brasil, como eu falei, 5% das mulheres são proprietárias de terra, mesmo que elas sejam até 80% da mão de obra no campo. Elas são lideranças de famílias, lideranças de projetos, lideranças de empresas, mas ainda é muito insuficiente. E por que isso é importante? Bom, os dados que eu acabei de falar são só alguns dados, a gente ainda tem muitos outros que a gente poderia falar por aqui.
Mas a verdade é que a gente ainda está vibrando na violência, ainda está vibrando num sistema que foca na acumulação, no lucro e no ter mais do que ser. Esse é um sistema desenhado há muito tempo, né, mas que foi reforçado e estruturado na Revolução Industrial e que produz esse tipo de desigualdade. Na verdade, é um dos pilares desse sistema é que a desigualdade permaneça, não só de gênero, mas social, ambiental e todas elas. Então, enquanto a gente vibrar nesse sistema e não desprogramar esse sistema na nossa vida, a gente vai continuar contribuindo para que todos esses dados sejam realidade. Como é que a gente muda isso? Bom, você está aqui no Menos um Lixo. A gente muda isso com consumo consciente, se informando, estudando. A gente muda isso entendendo que existem muitas alternativas, as que já estão colocadas pra gente. E daí eu vou te recomendar um vídeo incrível que a Fê Cortez fez semana passada sobre a cultura do cancelamento e a violência. Por que a gente ainda está desenvolvendo essa estrutura de relação em que a gente anula uma outra pessoa? E por que a gente não pode investir a nossa energia em construir relações de compaixão, em construir empatia, em construir amor? Mas especialmente invista em empresas que têm lideranças femininas como um valor, invista em mulheres empreendedoras, consuma o conteúdo de mulheres e com certeza entenda que a desigualdade de gênero é fundamental quando a gente está falando de ativismo ambiental. Especialmente porque muitas pesquisas foram feitas sobre o ano de 2020 e já se entendeu que as empresas que tinham lideranças mulheres tiveram mais adaptabilidade à situação de crise. As lideranças femininas têm mais empatia e compaixão, têm mais escuta e têm mais jogo de cintura para resolver vários e vários contratempos que acontecem sem a gente prever. Então, quanto mais a gente entender que mulheres em papéis de liderança podem propiciar para a gente oportunidades da gente curar o planeta e especialmente da gente olhar para todo esse panorama de um outro ponto de vista com mais amabilidade, quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido possivelmente a gente vai encontrar várias soluções para o futuro do planeta que parece às vezes que não tem o que fazer. Então é muito importante a gente investir nesse rolê. E daí eu queria muito terminar esse vídeo celebrando o Menos um Lixo, né, que é uma empresa idealizada por uma mulher incrível, que tem lideranças mulheres nos seus papéis de liderança e que fomenta e estimula muito esse empoderamento feminino e esse empoderamento feminino coletivo, que é muito bonito. Então eu queria muito aproveitar esse espaço para celebrar o Menos um Lixo, que é uma empresa linda. E, enfim, você está aqui assistindo esse vídeo, uma maneira de você multiplicar esse conhecimento e contribuir para que mais mulheres estejam em papéis de liderança e colocando a sua voz para o mundo, multiplica esse vídeo, comenta aqui com a gente o que você está sentindo, comenta aqui quais são as lideranças femininas da sua vida e o que isso significa para você. Hoje a gente vive num mundo que vibra muito na energia do masculino, da energia masculina, e isso implica a territorialidade, a guerra, a violência, o eu contra você. Quando a gente entende que a gente pode viver num mundo de mais energia feminina, a gente pode viver no mais eu com você. Menos guerra e mais paz e mais conexão com a natureza, né? Porque as mulheres têm um útero que se conecta com a natureza. As mulheres e a natureza são capazes de gerar vida. Então a gente precisa olhar para esse ponto de vista e sim estimular e promover e incentivar que mais e mais mulheres estejam em papéis de liderança. Escreve aqui pra mim o que você está sentindo. Eu sou a Nina Marcucci, sou liderança do Menos um Lixo há mais de 3 anos e estou muito feliz de estar aqui produzindo esse vídeo com tantos dados que trazem muita tristeza, mas ao mesmo tempo muito consciente de que a gente está caminhando para muitas e muitas e muitas soluções. E acho que a prova disso é o Menos um Lixo ativista, empoderador, maravilhoso. Então escreve pra mim aqui o que você está sentindo, quais são as mulheres que são lideranças da sua vida, que não precisa ser de organização, né? As nossas mães, as nossas tias, as nossas avós, as nossas amigas, o que você está sentindo por aí. Multiplica esse vídeo para todo mundo que você conhece, pra gente disseminar essa informação de que a desigualdade de gênero é um problema ambiental e que a gente precisa cuidar dele agora. Lembra de se inscrever no canal, comentar, compartilhar, curtir e me conta o que você gostaria também de saber sobre esse assunto. Vamos junto?